Muito obrigado, Pai querido, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de podermos glorificar, bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado por esta oportunidade de elevarmos a Ti, Senhor, as nossas orações e os nossos louvores. Ainda teremos também o estudo da Tua palavra, Senhor, no livro de Provérbios, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e estejamos atentos, ó Pai, para compreender sempre, meu Deus, a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas. Que possamos oferecer o nosso melhor a Ti nesta noite e aproveitarmos, Senhor, todas as oportunidades para seguir bendizendo o Teu santo nome. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Convidamos você a abrir o seu cantor cristão no número 322, Cristo Valerá. Cantemos todos este hino do nosso cantor cristão, de número 322, Cristo Valerá. Serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim, me valerá. Ele valerá, ele valerá. Faremos a leitura nesta noite na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. Você vai até o final, Apocalipse, e recua aí alguns livros. Você chegará em 1 Pedro, antes de João, 1 João, 2 João, 3 João. 1 Pedro, capítulo 3. Você esteja acompanhando juntamente comigo aí na sua Bíblia. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.
pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Que Deus assim nos abençoe. Mais uma leitura de uma porção da palavra de Deus. Neste momento, quem apresentará a canção nesta noite será a Lara de Castro. Ela estará adorando a Deus neste momento e lembrando, que amanhã ela fará 7 aninhos de idade. Deus abençoe a Lara cada dia e que Deus possa abençoá-la sempre nessa jornada que apenas está iniciando na sua vida cristã. Então ouviremos a irmã Lara cantando neste momento. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites escurei para acalmar a minha mente, impondo no meu coração que eu sou teu.
sem ser ninguém, sozinha sem ninguém, por perto. E eu mesmo não fazia, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Dar o seu amor. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, limpando o meu coração, que eu sou seu e eu sei que todas as noites escuras para acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou Deus. Nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, e quando o meu coração, que eu é seu e eu sei, que em todas as noites escuras, pra acalmar a minha mente, quando no meu coração, que eu sou teu, e tu és meu. Tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, no meu coração, eu é seu e eu sei que todas as noites escuras pra acalmar a minha mente, no meu coração, que eu sou teu. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, limpando o meu coração, tu que não é seu e eu. Chegou nosso momento de oração e aqui dispensaremos alguns pedidos nesse primeiro momento. Pelos pastores que temos orado aqui, nós temos boas notícias do pastor Sócrates, que já encontra-se em casa, né? Passou vários dias aí em situação muito crítica. E temos notícia do pastor Carlos Franco, também da Igreja Batista lá em Mantiqueira, Caxias, que encontra-se bem, se recuperando. Nós temos alguns pedidos de oração. O pastor Romeu e sua esposa Miriam. Pastor Romeu e sua esposa Miriam estão com coronavírus, estão internados. Eles são membros da Igreja Batista Central de Iguaba, aqui próximo a nós. Vamos estar lembrando pastor Romeu e Miriam. O pastor lá do Rio de Janeiro, Luciano Cozendei, ele está com a sua esposa e sogra também internado com fortíssima suspeita, está esperando a confirmação dos exames, mas encontra-se em um estado de necessidade de oração, né? Janine e Vani, vamos estar lembrando. E uma nota de falecimento, tomamos conhecimento hoje que o pastor Evani Cavalcante, da Igreja Batista Amor e Vida, lá em Belfor Roxo, faleceu por conta aí do coronavírus, da contaminação. Vamos estar, irmãos, intercedendo por esses pastores, líderes que a cada dia temos tido conhecimento aí dessa situação. Vamos estar lembrando de todos os pastores e líderes de todo o Brasil, mundialmente falando. Vamos lembrar, né, desses homens importantes aí para a continuidade aí da expansão do Reino de Deus, conduzindo a Igreja de Cristo.
Nosso segundo período de oração é continuar a orar pela Primeira Igreja Batista em Três Vendas. Se você que nos ouve tem a sua igreja, esteja intercedendo aí pelo seu pastor, pelos membros, por toda essa situação que estamos passando. Então, esse momento de oração será dedicado aos membros da nossa igreja, ao pastor, aos líderes, e para que Deus nos conceda paz, ânimo e nada de mal venha acontecer conosco, que Deus possa estar nos livrando aí desse mal que está em todo o mundo, tá bom? Então, especificamente pelas famílias da igreja, pela nossa igreja em geral. O nosso último momento de oração é para a situação, né, no Brasil. Tem um forte indício aí de que haverá um confinamento obrigatório, né,
chamado lockdown. E então o Rio de Janeiro já está para definir até amanhã o governador se vai impor o lockdown aí no estado, todo o estado do Rio de Janeiro, e obrigando, né, todos a ficarem em casa. E então vai ser algo muito rígido, e vamos orar, né, por esse avanço desesperado que está acontecendo aí no nosso país, né? Chega ontem, foi mais de 3 mil casos somente em 24 horas e mais de 600 mortes aí pelo segundo dia, e vamos estar orando, intercedendo, porque o pior está chegando. Então vamos levar a sério, meus irmãos, todas essas notícias. Não fiquem aí achando que é balela, que é coisa de oposição. Enfim, é uma situação muito séria, vocês estão vendo aí em todo mundo. Então levem a sério a essas situações aí e previnem-se, tá? Máscara, álcool gel, já tem vários mercados que estão, né, vendendo álcool gel, então aproveitem aí para estar sempre lavando as mãos, fazendo o que é necessário, né, da parte da higienização, e clamando a Deus, né, por toda essa situação. Então vamos orar pelo Brasil. Em 2 dias, né, 48 horas, mais de 1.000 brasileiros morreram. Então muitas famílias, muitíssimas famílias estão chorando aí pela morte dos seus entes queridos, e vamos estar intercedendo, orando. Eu tomei conhecimento que já tem quase 10 pessoas entubadas aqui em Araruama. Então vamos estar intercedendo aí pelo nosso país, para que tudo ocorra segundo a vontade e a direção de Deus. Convidamos o Ministério de Louvor a estar exaltando a Deus com 2 canções, e convidamos também a todos a estarem cantando juntamente com o Ministério de Louvor. E logo em seguida teremos a meditação da Palavra de Deus, finalizando aí o estudo de Provérbios, abordando aí alguns temas importantes e relevantes aí no livro de Provérbios. O Senhor reine sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras e nossas atitudes sempre. Vem reinar, Senhor, em nós. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim
reinar, Senhor, em nossas vidas. Tua palavra de reinar sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nesta terra que te possa suportar, soberano Deus. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, e a terra se encherá com tua glória para sempre. E a terra se encherá com tua glória para sempre. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Hoje teremos a finalização do livro de Provérbios e traremos 3 assuntos pertinentes e muito vivos no livro de Provérbios, que é a respeito da família, envolvendo pais e filhos, disciplina e também a mulher. E falaremos também sobre a língua, o pecado da língua e o problema do vício das drogas. Então começaremos com o tema família e leremos alguns versos, se você quiser anotar e depois conferir, eu estarei lendo todas elas. A respeito de pais e filhos, olha o que diz o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, o verso 1, 2, 3, 4. Diz assim, o primeiro, Provérbios 4, 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. A perspectiva de Salomão aqui é que o pai ou a mãe, eles têm total recursos de experiência, de sabedoria para transmitir aos seus filhos.
E então Salomão parte do pressuposto exatamente isso, que o pai e a mãe têm todas as instruções necessárias para que o filho viva bem, ande bem, porque na perspectiva de Salomão, o pai e a mãe já possuem a sabedoria. O que é a sabedoria? Temor a Deus. E então, uma vez que o pai e a mãe estão no crivo da palavra de Deus, estão voltados para a obediência à palavra de Deus, sendo guiados por Deus, automaticamente o filho necessita transmitir ou absorver, né, as instruções deles, porque obterão entendimento. O mais triste quando a gente vê, infelizmente a gente acompanha filhos com muito mais sabedoria do que pai e mãe. Tristemente, mas quantos pais não têm nada a oferecer aos seus filhos? Quantos pais têm mais um desserviço aos seus filhos do que benefício a eles? E então nos chama a atenção essa questão. O filho, ele tem a obrigação de ouvir as instruções, o ensinamento do pai, mas será que o pai e a mãe têm experiência de vida, têm exemplo de vida a ser transmitido aos seus filhos? E então fica aqui uma reflexão do dever do filho, ouvir atentamente a obediência e ouvir os conselhos, os ensinamentos dos pais. Mas será que os pais hoje têm transmitido não somente ordem, ensinamento, mas vivência, vida prática com Deus? Então fica aí uma reflexão a respeito do desafio de ambos. Não somente pai e mãe cobram dos seus filhos obediência, mas seja você o exemplo primeiro na vida deles. E então cobra a eles aquilo que você é, entendeu? Então, o verso 2, o ensino, 4:2, o ensino que lhes ofereço é bom, e por isso não abandonem minha instrução. 3, quando eu era menino, andava pequeno, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. O verso 4, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Aqui Salomão, ele dá o exemplo da sua própria vida, o grande exemplo que Davi foi para o seu filho, que a sua mãe foi para seu filho. Um matrimônio que começou errado, a gente sabe, né? Davi adulterando com Betseba, engravidou-se e Davi mandou matar Urias e o esposo de Betseba, e ali um homem ainda inconstante, débil, Davi, mesmo ainda já sendo rei, mas Deus dá um ensinamento a ele ali da morte do seu filho, né, o irmão que Salomão não chegou a conhecer, e então essa criança morre, fruto do pecado, morre, e logo depois eles, né, se casam e têm um filho que nós conhecemos como Salomão. Então a gente percebe uma guinada na vida de Davi, com um exemplo obediente, temente a Deus. Tanto é que antes do final da sua vida, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha total intimidade com o Pai, seguiu os ensinamentos de Deus, e então Salomão está aqui testemunhando aquilo que eu falei lá em cima, do grande exemplo que os pais têm que ter primeiramente antes de ensinar qualquer coisa para o filho. E então, e ele diz, olha, façam isso da mesma forma que eu fiz com meu pai, da mesma forma que eu me agarrava aos ensinamentos dele, à sabedoria que eles tinham, porque eles tinham algo a oferecer. Provérbios capítulo 10, o verso 1, olha o que diz. Provérbios 10, 1. O filho sábio dá alegria ao pai,
o filho tolo dá a tristeza à mãe. E então você quer saber se você é sábio, filho? Ou se você é um tolo, se você é um insensato, se você é um débil? Qual tamanha satisfação tem o seu pai e a sua mãe contigo? E então, se você só traz aborrecimento, tristeza para os seus pais, com toda certeza, do diagnóstico que Salomão dá aqui, que Provérbios apresenta aqui, é justamente isso, a prova de que você realmente é uma pessoa sábia, que você realmente é um filho temente a Deus, é quando você transmite alegria a seu pai e sua mãe. E não vive como um tolo, como um insensato, dando motivos de vergonha, de tristeza a seu pai e a sua mãe. E então você, filho que nos ouve aqui, talvez filho casado ou filho solteiro, você consegue diagnosticar na sua própria vida se você tem sido uma pessoa obediente a Deus, se você tem sido uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, semelhante a Cristo Jesus. Se você é semelhante a Cristo Jesus, obediente a Deus e a sua palavra, com toda certeza você será um filho que dá alegria ao Pai. E se você é ao contrário, se você dá tristeza aos seus pais, com certeza você é uma pessoa tola, você é uma pessoa insensata, lhe falta sabedoria, entendimento vindo da parte de Deus para a sua vida. Então fica aí um alerta que Provérbios deixa aqui. O capítulo 13 também vai falar a respeito desse desafio de pais e filhos. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 13, o verso 20, 22 e 24. Provérbios 13, 1 diz assim: O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E então, um filho insensato, mesmo sendo repreendido, mesmo sendo disciplinado, ele vai se tornar pior do que já é. Então, demonstrando que essa pessoa, esse filho, ainda não tem o entendimento do quanto que a repreensão é um instrumento de Deus para moldar o seu caráter. Provérbios 13, 22, o homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. E então, aqui para os pais, a perspectiva de Provérbios aqui é que o homem sensato, o homem com sabedoria, ele vai deixar uma coisa ou outra como herança para os seus filhos. E então, o verso 24 diz: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então fica um desafio, eu quero gastar um tempo a respeito da lei, né, da palmada, da implicação que o governo tem, né, de espancamento. Na verdade, a lei da palmada não significa que você não pode disciplinar fisicamente seu filho. A questão ali dessa lei é justamente para se opor às agressões que havia violência estritamente dos pais para com os filhos. E então fica essa reflexão aqui: você disciplina fisicamente o seu filho? E se você não tem esse costume, você não está sendo um pai ou uma mãe biblicamente correto. Porque se a Bíblia diz claramente sobre a vara como instrumento da correção, ele dando o exemplo do próprio Deus que disciplina seus filhos, Provérbios capítulo 13, 24 deixa claramente: se você nega o seu filho, a disciplina, e a disciplina aqui não é conselhos. Eu estou disciplinando, estou ensinando meu filho. Não é essa disciplina. A disciplina aqui tem a ver com fisicamente, com o ato de você
disciplinar. E ele diz, quem se nega a castigar seu filho? A palavra de Deus está dizendo que você não ama o teu filho. Mas no passado eu sofri muita dificuldade na minha criação e com meu filho, jamais eu vou botar um dedo na mão do meu filho, a mão no meu filho. E muitos desses pais, lá na frente, na juventude, vai se arrepender amargamente de não ter tido o pulso no momento que deveria ter, e depois o filho já se torna rebelde, e aí, em muitos dos casos, para o filho já se torna uma questão irreversível. Há um desafio entre pais e filhos, justamente nessa questão que muitos querem logo a amizade do filho, antes mesmo da disciplina. Muitos filhos não conseguem enxergar o pai e a mãe como superior a eles. Muitos pais, amigão, a amigona, trata o seu filho como se fosse uma irmã, como se fosse a irmã mais velha, no mesmo nível, no mesmo patamar, e muitas das vezes a falta de respeito se dá do filho para com os pais, porque o filho em nenhum momento conseguiu enxergar a hierarquia que tem que ter, o limite que o filho tem que ter diante do pai e diante da mãe. E então a gente percebe que muitos pais querem a amizade primeiro e depois o respeito, e muitas das vezes, quando vai necessitar do respeito do filho para com o pai, não tem. Então, biblicamente falando, principalmente em Provérbios, a perspectiva é de que cedo os pais têm que ensinar os seus filhos, e a vara é necessária, a disciplina é necessária por causa de algo bem simples, o pecado na vida dos filhos. O quão necessário, muitas das vezes, quando lhe faltar o ensino, né? Você ensina, você instrui, e o que você vai fazer para que haja o cumprimento da obediência. E muitas das vezes será necessário essa questão da disciplina, muito negligenciado pelos pais, e depois lá na frente vai dizer aonde foi que eu errei. E depois botar a mão na consciência, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e já é tarde demais e já perdeu o efeito, né, desse instrumento que Deus dá, que tem que ser exercido desde pequeno, a vida dos filhos. Então, repetindo o verso, Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Não é uma afirmativa do seu pastor, é uma perspectiva bíblica. Provérbios 15, 5 diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Provérbios 15, 20 diz assim: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Quase como uma repetição do versículo acima aí. E para finalizar aqui, Provérbios 17, 21 diz assim: o filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. E o verso 25 do 17, capítulo 17, verso 25, o filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquela que deu à luz. E então, mostrando mais uma concepção que nós falamos da consequência alegre dos pais com o sábio e do filho insensato, que com certeza vai trazer muita tristeza e decepção aos seus pais. Sobre a questão da disciplina, Provérbios 19, 18 diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. E então o Salomão, o Provérbios aqui, está dizendo claramente que muitas das mortes lá na frente de filhos se deu justamente pela
falta da disciplina. E então, Provérbios 20:20 diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. E algo que nos faz pensar nisso, né? Se alguém amaldiçoar seu pai, a luz da vida extinguirá na mais profunda escuridão. A instrução que Paulo dá aos filhos no final do capítulo do livro de Efésios: vós, filhos, sede obediente, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha os seus dias prolongados e viva bem. E então o filho ele só vai ter uma vida longa e só vai conseguir viver a sua vida bem quando passa a efetivamente honrar o seu pai e a sua mãe. Finalizando já esse tema aqui, só mais alguns versos. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará. Provérbios 23:13. Não evite a disciplina, criança. Se você castigar com vara, ela não morrerá. Aquilo que eu falei, sempre a Bíblia vai tratar essa questão de disciplina, vara, a criança, porque é o tempo de ensinamento, é o tempo de solidificação dos padrões bíblicos. Porque não adianta você espancar um adolescente, não adianta você bater no adolescente, no jovem, porque já perdeu o tempo do ensinamento, você já perdeu o tempo exato de inculcar no seu filho os padrões bíblicos da disciplina. E por isso que sempre está associado à criança, não ao adolescente, ao jovem, ao junior. Então a fase dos primeiros anos de vida é a fase total de ensinamento e consolidação dos princípios bíblicos na vida da criança. Vou repetir para você. Provérbios 23, o 13 e o 14. Não evite disciplinar a criança. E se você a castigar com a vara, com certeza o quê? Ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, assim a livrará da sepultura. Algo que precisamos repensar aqui ou refletir é que esse compromisso não é somente do pai. Esse compromisso da disciplina não é somente com a mãe. E muitas das vezes a gente sempre vê um passivo e sempre um ativo, né? Então sempre vai ter um vilão que sempre bate e sempre vai ter um que passa a mão. E então a disciplina do filho, dos pais nos filhos, tem que ser algo unânime, algo em conjunto, juntos. E finalizando aqui, 2 últimos versos. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria. Mais uma vez, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Repetir, Provérbios 29:15. A vara da correção, ela dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E finalizando esse tema, Provérbios 29:17. Discipline seu filho, e ele lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. E então, finalizando esse tema aqui, essa é a perspectiva. O primeiro momento de você com seus filhos é a disciplina. Disciplina o seu filho, porque você vai ganhar um amigo lá na frente. Então não seja amigo logo de início, esquecendo a disciplina, porque você vai ter um filho rebelde e lhe dando muito desse prazer lá na frente. E esse agora falaremos do assunto da esposa, da mulher, o papel da mulher na Bíblia. E fala muito do defeito de caráter da mulher. Se você olhar aí, já mudando o tema para a esposa, Provérbios 11:16, diz assim: a mulher bondosa, ela conquista respeito, mas os homens cruéis só conquistam
riqueza. Provérbios 14:1. A mulher sábia, ela edifica, constrói a tua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E então, o quanto que o caráter da mulher, ela pode tanto construir coisas boas no lar, como também conseguir destruir toda a sua família por causa da insensatez. Provérbios 18:22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E então, quem encontra uma esposa segundo o coração de Deus. E se tua esposa, meu irmão, te dá trabalho, com toda certeza você escolheu mal. E você tampouco viu a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas você está sendo tão enfático. Sim, isso é bíblico. Olha o que nós acabamos de ler. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Se a sua esposa não é excelente para você, meu irmão, você fez uma péssima escolha. E vice-versa, se aplica aqui ao homem também. Recebeu o que? Uma bênção do Senhor. Se sua mulher não é algo excelente para você, Deus não ia te dar um presente furado, né? Deus não ia te dar um presente que não seja bênção. Tanto é que ele está dizendo, olha, se você encontrou a mulher porque foi o quê? Um presente, você recebeu do Senhor. Esse é o entendimento aqui. Provérbios 19, 13 e 14 diz assim: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então, é algo irritante, né? É algo insuportável. Quando a mulher ela não tem juízo, ela não tem sabedoria e só vive mais um pecado da língua, né? Falar, discutir. E o provérbio diz, né, que é como uma goteira constante. Não é enjoativo? Quando você ouve lá na torneira, e aquilo chega a ser irritante, porque é algo que é constante. E ele compara, né, o barulho, o incômodo daquela goteira constantemente como uma mulher briguenta. E Provérbios 14, olha, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, se sua esposa não é prudente, com toda certeza você escolheu com sua própria vontade e não com a vontade do Senhor. Porque senão a Bíblia estaria equivocada e estaríamos lendo uma mentira da parte de Deus para nossas vidas. Provérbios 19, 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente, ela é concedida, vem, originado do Senhor. Então, se você tem uma esposa que é totalmente amável e suportável, que é totalmente contribui, constrói no seu casamento, na vida dos seus filhos, com toda certeza ela veio do Senhor para as suas vidas. Não é um julgamento do pastor. O pastor não está direcionando a ninguém, a nenhum casal. O pastor só está replicando aqui esse tema que Salomão e os outros, né, como vimos, os outros sábios escreveram aqui. E então é apenas uma expansão aí da exposição desses versos. Provérbios 21, 9 e 19, olha o que diz. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. 21, 19. Melhor é viver no deserto
do que com uma mulher briguenta e amargurada. E então, eu creio que deve ter vindo aquele Provérbios antes só do que mal acompanhado. E então, o quão importante é a mulher no papel do lar. E então você, jovem, que ainda não é casado, homem do sexo masculino, pense muito bem no perfil que é a sua namorada, ou qual vai ser a sua namorada, a sua esposa. E aqui nós temos uma dica valiosíssima para você, homem, que tome cuidado, observe como que ela é tratando os seus pais, observe como ela é no seu dia a dia, a sua forma de agir, de falar, de pensar, porque não vai ser diferente contigo, ok? Se é com aqueles que convivem já há muito tempo, quanto mais contigo que está entrando na vida, né, dela. E ele está dizendo que é melhor ficar só do que mal acompanhado. E se você estar mal acompanhado, com certeza não é uma herança ou uma bênção do Senhor para ti. E já finalizando essa parte, Provérbios 27, 15 e 16. Provérbios 27, o verso 15 e o verso 16. A esposa briguenta, mais uma vez, é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Tristemente, já usa, né, esse temperamento da mulher, porque os hormônios, porque né, o período menstrual, porque a mulher muda. Não, isso é o problema do coração. Isso não é problema menstrual, não é problema do ciclo, não é problema de hormônio, isso é problema do coração, pecado. E então não tente se defender, né, com a defesa que o mundano diz, que o mundo promove aí, para você se apegar-se a essas questões hormonais. Isso é problema do coração. E então fique atento aí a essas perspectivas. E ele traz um padrão. Então você solteiro aí que deseja uma esposa, olha só algumas qualidades que deve ter essa sua pretendente. Quem é casado já é casado, né? E a Bíblia não recomenda ao recasamento, exceto pela viuvez, né? Porém, abra sua Bíblia aí, e todos, um texto muitíssimo conhecido por todos, Provérbios 31, a partir do verso 10. Provérbios 31, eu vou ler na sequência, não vou comentar verso a verso, porque senão vai ser um tempo só para ele. Provérbios 31, a partir do verso 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança. Olha só, é o homem que confia na mulher. A mulher dá esse privilégio de confiança, e nela nunca falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ou seja, em todo o seu casamento, ela nunca vai ter uma mudança repentina. Escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. É uma mulher trabalhadeira, né? Trabalhadora. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida, prepara toda a casa e dá tarefa às suas servas. Ou seja, é uma mulher que é totalmente dedicada aos serviços do lar, né? Comida, arrumação. É uma mulher que tem gosto, prazer, né, por ter uma casa ordenada. 16. Ela avalia um campo e a compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada. E vai falando, né, do quão importante que é essa questão. E então, verso 29 para fechar, 30 e 31. Muitas mulheres são exemplares, mas você
a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E agora, nosso penúltimo tema é sobre o pecado da língua, né? O que envolve, então, irmãos, o pecado da língua são mais de 60 versos. Aqui a gente não vai delongar muito, porque já estamos findando aí o momento da reflexão, do estudo, mas precisamos ressaltar alguns versos a respeito da língua. Olha o que diz Provérbios 4, 24. Afaste de sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Provérbios 8, 7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, numa delas é distorcida, nenhuma delas ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então fica tão evidente aqui, meus irmãos, que o sábio, ele tem pleno domínio de sua língua. O sábio, uma pessoa que anda segundo os propósitos de Deus, ele vai ter a sua vida pautada na sabedoria, e no controle de sua língua, não falando besteira, não falando coisas que não convêm. E dentro do próprio capítulo 8, Provérbios 8, 13, diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, odeio a arrogância, odeio o mau comportamento e o falar perverso. Perceba que o orgulho muitas das vezes se apresenta na fala, a arrogância na fala, né? O mau comportamento é justamente na fala, no modo de expressar e no falar perverso. Então quem teme ao Senhor, se ele odeia, ele não pratica. Então essa é uma característica do homem ou da mulher que teme ao Senhor, ele não vai ter problema com a língua em relação ao pecado. Olha aí, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecador está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 11, 12 e 13. Provérbios capítulo 11, o versos 12 e 13. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda ao segredo. Ou seja, se você conhece uma pessoa que fala muito, sai de perto logo, porque você vai arrumar problema. Ou está dizendo, olha, não tenha amigo de pessoas que muito falam, porque você vai ser traído. Basicamente aí, traduzindo essas palavras aqui que acabamos de ler. Há outros versos aqui, Provérbios 12, 13. O mal se enreda pelo pecado do falar, mas o justo não cai nessa dificuldade. O verso 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Então, meus irmãos, falando claramente do mal, né? Ao mesmo tempo, quem tem sabedoria no falar é como uma medicina, traz cura. E aquele que fala pesado no falar, aquele que realmente não tem juízo, não tem domínio próprio na sua língua, com certeza vai ser só prejuízo. É como uma espada, e a espada corta, fere, decapita. E então, Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E então, Provérbios 13, 3, quem guarda sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 15, 1,
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Alguns versos finais aqui. Provérbios 20, 19. Escuta só. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Perceba que parece ser até engraçado, mas é um segredo infalível, meus irmãos. Tome cuidado com quem fala muito. Os sábios estão dizendo aqui, não é palavra do pastor, não é direta para ninguém, é um estudo. Vamos ter sabedoria também. Provérbios 20, 19, o que diz? Quem vive contando casos, olha, quem fala muito não guarda segredo. E por causa disso faz o quê? Evita quem fala demais. Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E 4 últimos versículos. Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro incrustadas numa escultura de prata. Coisa linda. Provérbios 25, 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Último aqui, Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, meus irmãos, o homem ou a mulher que peca em muito falar, que não tem juízo, sabedoria na língua, não tem controle, não tem domínio próprio, isso é uma evidência clara de um homem, de uma mulher que não tem a sabedoria de Deus em sua vida. Ela vive por si e não vive pautado nos padrões de Deus. Então, e dicas, se você anda com pessoas que falam muito, que gostam de muito papear, toma cuidado, porque você vai se dar mal em confiar coisas. Então não é dica do pastor, é as perspectivas, né? Não é à toa que tem mais de 50 versos somente aqui. Olha que eu não fui para Tiago, olha que eu não fui para os outros versos da questão da língua, fiquei somente aqui em Provérbios. E por último, a perspectiva sobre o usuário de drogas, né? Sobre aquele que é dependente de droga, tem um vício. E aqui o vício está tipificado, está exemplificado na bebida. Então quero convidar vocês nos últimos versos. Vai para o capítulo 23, todos os versos encontram-se lá. Provérbios 23, a partir do 20 e 21. Provérbios capítulo 23, os versos 20 e 21. Não ande com os que se acharem, Perdão. 20. Provérbios 23, 20. Não ande com os que se encharcam com vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 29, a partir do 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? Os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que se andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? E então mostra a degradação daqueles que se entregam
à bebida, ao vício, né? Brigas, a amargura que as pessoas têm, os ferimentos, né? Violência, aquilo que se visualiza nos olhos vermelhos dessas pessoas que acabam trazendo prejuízos para a sua vida, para a vida da sua família, e então começa como algo prazeroso, mas o fim é como uma serpente, né? Abocanhando e destruindo até levar à morte. E então, em muitas das coisas que acontecem, as pessoas nem se dão conta de tão embriagado ou sob o efeito de drogas entorpecidos estão. E então é algo a refletir, né? Todo o dependente químico, todo usuário de drogas precisa meditar nessa palavra, porque mostra aqui as consequências de uma pessoa que ela não tem um domínio sobre a sua vida. Meus irmãos, ficaremos por aqui. Espero que esteja sendo edificante ou interessante. Não sei se você, dentre os temas aí, conseguiu, se você sabia que tinha tantos assuntos a serem abordados ali no livro de Provérbios, e então que possa ser útil esses ensinamentos, que Deus abençoe. Mais uma reflexão da palavra. Próxima quinta-feira nós falaremos sobre o livro de Eclesiastes. Então saímos de Provérbios, então iniciaremos Eclesiastes. Que Deus assim abençoe a sua vida grandemente. Nosso último hino a ser cantado nesta noite será o número 375, Segurança. Convido você, pela última vez, a abrir aí o seu cantor cristão, o número 375, Segurança. E logo após estarei terminando o culto desta noite orando.
Graças damos, Pai, pelo término deste culto. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu para estarmos reunidos para glorificar e bendizer o Teu nome. Senhor, conduza-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, possamos ter uma noite de reflexão ainda dos desafios a ser seguido em nossas vidas, mediante ao padrão que o Senhor tem proposto nas Escrituras para nossas vidas, a semelhança de Cristo Jesus. Ajuda-nos a cada dia, ó Pai, a tornarmos convictos dos nossos deveres para contigo, Pai. E nos dê uma noite de paz, renova as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso vigor e possamos prosseguir, ó Pai, firme e avante nessa situação, nesse tempo que estamos vivendo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.